Oi, gente, sejam bem-vindos a Fisicamente, eu sou a Aline Benedito, mas pode me chamar de Ari. E, gente, no Pergunte ao Cientista de hoje, nós vamos falar sobre uma temática muito legal. Nós vamos falar sobre a carreira de uma pessoa que eu admiro de uma forma, assim, sem comparação. Então, hoje, pra gente falar sobre sistemas de supercondutores e infravermelhos, a gente tem uma pessoa muito importante, muito especial e que, honestamente, pra mim, tá sendo uma honra entrevistar. Então, se apresente pra gente, por favor. Olá, pessoal. Eu sou a professora doutora Sônia Guimarães, a primeira mulher negra com PhD em Física do Brasil. PhD é doutorado obtido na Universidade de Manchester, na Inglaterra. Eu sou primeira professora negra a dar aula de Física no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, em São José dos Campos. Além disso, eu sou uma das 15 mulheres mais poderosas do Brasil, segundo a revista Forbes, e uma das 35 mulheres mais influenciadoras da tecnologia, segundo o IT Fórum, o maior órgão de tecnologia do Brasil. Eu sou poderosa, não sou? Muito obrigada por ter aceitado participar do podcast. É um prazer, assim, imensurável ter a senhora aqui, porque todo mundo que vai para das ciências e tá no Brasil sabe quem é Sônia Guimarães. Então, assim, é um prazer imenso para mim recebê-la aqui, receber no meu projeto e poder consolidar o meu projeto com a sua presença aqui também, como de outras professoras que eu tenho, assim, uma admiração gigantesca de entrevistar e de ter aqui presente. O prazer é meu, não precisa me agradecer, sou eu que agradeço. Adoro falar. Você sabe, uma pessoa do gênero feminino que não sabe, que não gosta de falar, não existe. Nasceu morta. Eu tenho algumas perguntas para a senhora. E aí, algumas delas são sobre sua pesquisa, sobre a senhora em si, sobre o lugar que a senhora ocupa hoje em dia, o que a senhora representa. Porque a imagem que a gente tem, Sônia Guimarães deixou de ser só uma professora para ser uma imagem de empoderamento e de reflexão. Então, assim, antes da gente começar esse bate-papo, eu gostaria que a senhora contasse para mim, pra gente, para o público que me assiste, o como foi e tem sido esse processo de desenvolvimento da sua pesquisa, o que te levou a ir para a física e estudar o que estuda. O que me levou para a física foi exatamente física moderna. Eu já estava fazendo o segundo ano de física e comecei a fazer física moderna e fui apresentada às equações de Maxwell. Nas equações de Maxwell, a matemática dentro da física explica o surgimento da luz, ou do espectro eletromagnético todo, onde a luz está lá dentro. Eu sempre fui muito boa em matemática, aí eu fiz matemática dentro da física, explicando o surgimento da luz. Isso é muito legal, não é? Comecei a gostar muito de física. E nesse mesmo ano eu comecei a fazer física do estado sólido com Georges Viega, que era a maior sumidade em semicondutores do Brasil. Isso era o ano 70. Eu comecei a fazer faculdade com 3 anos, viu? Nos anos 70, ele dizia, esses semicondutores vão ser os responsáveis pelo desenvolvimento tecnológico e inovador do futuro, que é exatamente o que aconteceu. Dentro do teu celular, de todos os dispositivos que tenha qualquer tecnologia, tem dispositivos microeletrônicos feitos com semicondutores. Semicondutores são materiais que podem conduzir ou não, e eles são a razão, o motivo, tudo que pode acontecer com tecnologia e inovação tem semicondutor dentro. E eu falei, semicondutor, futuro, tecnologia. Aí eu fiquei na física, me apaixonei por física e estou na física até hoje. Todo o meu desenvolvimento, mestrado, doutorado, até a minha invenção tem semicondutor. Quer dizer, é isso aí que eu sou, uma física semicondutora. A senhora falou na sua apresentação, a senhora falou sobre o ITA, e é algo assim, a primeira mulher a ter PhD em física no Brasil. Isso, assim, memorável, no mínimo memorável. Então, assim, eu queria que a senhora me contasse como tem sido ocupar essa posição, como tem sido estar no ITA e representar o que a senhora representa. A pior coisa da minha vida. Eles fazem de tudo o que eles podem para acabar com a minha carreira, acabar com o meu desenvolvimento, por exemplo, eu já estou no ITA há 32 anos e sou professora associada 2 ainda. Quantas professoras titulares negras de física você acha que existe no Brasil? Eles fizeram de tudo
para impedir que eu seja a primeira. Então, é uma coisa fantástica o que eles fazem para me destruir. E engraçado, é lá que eu trabalho e é só lá que isso acontece comigo. No resto, inclusive no exterior, eles me têm no alto grau de conceito. Lá dentro eles me tratam como se eu fosse uma... Deixa eu ver uma coisa que eu odeio bastante, uma barata. Sabe, tudo o que eu faço, tudo que eu consegui, os troféus, os reconhecimentos nacionais e internacionais, hoje eu estou na revista Nature, sabe? Sônia disse lá que isso é coisa de preto. Nature, tudo isso em inglês. E eles ainda me tratam como se eu fosse um ser repugnante. É lamentável. Eu acho isso tão estúpido. O que eu posso fazer? Não tenho nada com isso. É eles que estão criando esse problema. É aquele negócio dentro de casa, aquele negócio, a gente não vê a joia que a gente tem dentro de casa. Santo de casa não faz milagre. Exatamente. Aí quando vai lá pra fora, quando o santo está dentro de casa, você pensa, poxa, a gente tinha uma pedra preciosa e não soubemos aproveitar. Exatamente. Mas essa parte que a senhora fala, ela me leva a pensar na questão também de... A senhora quebra muitos conceitos que eles estão acostumados a ver. E não fecho a minha santa boca. Eles não conseguem suportar essa minha boca. Eles querem que eu me cale. Mas a senhora não vai calar. Oh my God! Então, assim, a senhora representa não só uma postura de uma mulher negra dentro das ciências, uma mulher negra que faz ciência, desenvolve ciência, está ali presente. E, assim... Para todas as mulheres cientistas do nosso país, acaba sendo também uma inspiração muito grande. A senhora está ali quebrando um estereótipo muito grande, que é do homem branco europeu, yes, que desenvolve ciência. Eu estou fazendo isso sim. E assim, não só dentro do Brasil, mas fora também. Exato. Porque quando eu decidi fazer física, eu fui procurar mulheres com quem eu me identificasse. Logo quando eu vi, a gente tem algumas mulheres que marcaram a ciência como Marie Curie, como a Lise Meitner, como... Enfim, deixa eu ver mais uma que eu lembro aqui. Eu não vou saber falar o nome, porque ela tem um nome asiático e eu vou falar provavelmente errado, então pra evitar falar o nome errado, não vou falar, mas... Ela é asiática. Exato, mas ela também tem na mecânica quântica e temos no Brasil um maior exemplo que é a senhora. Temos outros nomes também muito grandes, como a professora Silvana Pérez, a professora Gabriela, que também estiveram aqui na Semana Quântica. Sim. E assim, são nomes que a gente não fala tanto, porque a gente sempre se remete a um homem branco. A gente fala sobre mecânica quântica, a gente fala logo de quem? A gente fala, não desmerecendo, obviamente, porque são grandes nomes. Mas a gente fala sobre Einstein, a gente fala sobre Planck. Mas existem mulheres também que fizeram muito e vêm contribuindo até hoje com essa área. Existem muitas e existem negras também. Exatamente. Deixa eu contar uma fofoquinha. Conte. O reitor do ITA vai nos eventos e se apresenta. Eu sou o reitor do ITA. Aí logo aparece alguém e pergunta para ele: você conhece a professora Sônia? Claro! Claro que sim, porque assim... Sônia, eu sou o reitor do ITA e tenho que responder se eu te conheço. Porque assim... Tá, vamos na minha perspectiva como aluna. Você vê o reitor do ITA. Legal, é o reitor do ITA. Uma pessoa importante. Você vê Sônia Guimarães. Pô, cara, sinto muito, eu quero ela. Eu admiro muito você, mas eu quero ela. Então, assim, são 2 pesos e 2 medidas. É uma pessoa que ocupa um cargo de importância, não sei o quê, administrativo. Eu entendo. Mas a senhora representa pra gente, como estudante, uma outra posição. E eu tô falando isso de uma área de uma pessoa que é muito fã, gente. Tô falando disso de um lugar que é uma tietezíssima aqui. Mas, vamos falar agora sobre a pesquisa da senhora, que é algo que eu acho incrível. Entendo muito pouco, mas acho muito legal. Que é a questão dos semicondutores. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho pra gente sobre os semicondutores e os processos semicondutores, os sensores infravermelhos também. Como eles se relacionam, como a senhora começou a desenvolver essa pesquisa e como isso tá até hoje. Então, fala pra gente um pouco sobre isso e explica também. Eu comecei a pesquisar sobre sensores de radiação infravermelha porque 12 de meus alunos me avaliaram pessimamente. Esses alunos disseram que eu não sabia física. Me formei na Federal de São Carlos, PhD pela Universidade de Manchester, na Inglaterra. Se ela não sabe física... Passei no concurso para dar aula no ITA e eu não sei física. As provas do ITA são aquelas provas que misericórdia. A professora Sônia é a pior professora do mundo, segundo semestre do 1º ano, e eles já conheciam todas as professoras do mundo.
E a roupa da professora Sônia chama muita atenção para o corpo dela. E isso não é machismo. E por causa dessas 12 avaliações, eu dava aula para 120 estudantes, eu fui expulsa do ITA por mais de 10 anos. Caramba. E eu fui para o Instituto Aeronáutica e Espaço ser inicialmente vice-gerente, depois gerente do projeto de sensores de radiação infravermelha. Aí eu comecei a produzir sensores lá. Com uma máquina inicialmente, depois mudei para um outro dispositivo. Esses sensores veem calor, radiação infravermelha é calor. Os meus particularmente veem a temperatura do motor em funcionamento. E eles vão, uma vez encapsulados, para a cabeça do míssil. É através dos meus sensores que o míssil vê qual é o avião que ele vai atacar. Eu pedi uma patente e eu sou inventora. E aí o pessoal, Sônia, mas isso aí é guerra. Quem paga o meu salário é o Ministério da Defesa. Eu trabalho para a Aeronáutica, é o Ministério. Então, o que a gente tem que estar preocupado não é com guerra ou não guerra. A gente se preocupa com defesa. E isso é uma defesa, nós temos que ter defesa. Os semicondutores conduzem ou não conforme você os fabrica. E eles têm a capacidade de transformar, por exemplo, energia elétrica, energia das radiações infravermelhas, que são calor, em energia elétrica. Assim como as células solares, que também são semicondutores que podem transformar a luz solar em energia elétrica. Baseado nisso que é assim que o meu sensor funciona. Patenteado. Tem que colocar assim, ó, patenteado. A pessoa que não sabe física inventa uma coisa. É pura física. Semicondutor é pura física. Exatamente. Um pouquinho de química para produzir as pastilhas, para produzir o microdispositivo, e eletrônica, porque tem que ter um sistema eletrônico para quando a radiação infravermelha entra no meu sensor, ele transforma em energia elétrica, vai para um computador, o computador diz para o míssil, é aquele avião que você tem que atacar. Ou qualquer coisa naquela temperatura. Sim. É assim, uma matemática de altíssimo nível também, para poder conseguir desenvolver e conseguir fazer com que seja preciso. Então, exatamente. Assim, física do mais alto grau, matemática do grau mais complexo possível, porque você precisa ter uma precisão exata, então tem que ser cálculos extremamente exatos. Além da química, para poder desenvolver as pastilhas, como a senhora mesmo citou, e não saber física realmente fica... É um argumento que não tem como ser usado. Professora Sônia não sabe física. Pois é, eu não sei nada de física. Fui avaliada de 100, o ponto máximo era 100, e 12 alunos me avaliaram 26. 26? Eles continuam querendo me expulsar dali, continuam querendo acabar com a minha carreira. E deixa eu te contar o que a gente fez semana passada. Meu Deus, conte. Esse semestre, o meu curso módulo 2 que eu acabei sexta-feira passada, eu ensino meus alunos e as minhas alunas a usarem micrômetro, praquímetro, usarem instrumentos de medidas várias. Eles têm que medir a aceleração da gravidade e usar o tracker. O tracker é um aplicativo que você põe dentro do aplicativo o filme do movimento do teu experimento e ele te dá as equações, te dá todos os gráficos, inclusive ele consegue te calcular a aceleração da gravidade também. E na semana passada eu convidei estudantes do ensino fundamental de 3 escolas públicas e uma paga, porque se eu não convido uma paga eu apanho. Criança, no máximo 14 anos, para assistir essas aulas que os meus alunos e as minhas alunas dão para eles. O mesmo que eu expliquei para eles nas 3 primeiras semanas, na 4ª semana eles explicam para essa molecadinha. Deixa eu te dizer uma coisa. Em São José dos Campos, onde é o ITA, o são joséense acha que o ITA é o céu, o Olimpo, onde eles nunca vão entrar. Em 2022, entrou um único são joséense, mas ele nasceu dentro do DCTA. O DCTA é o campus que abriga todos os institutos de pesquisa da aeronáutica. O pai dele é piloto de helicóptero. Portanto, para ele ir estudar no ITA é igual estudar no fundo da casa dele. Sim.
Das crianças todas que foram, nenhuma nunca tinha entrado dentro do campus, que dirá entrar dentro do meu laboratório e assistir aula com os meus alunos, dando aula para eles. Os meus alunos agradecem porque é um desafio fantástico. Eles têm o nível de física e de cálculo deles é altíssimo. E o pessoal do fundamental, do ensino fundamental público e do privado também, não tem física ainda. Então, eles têm que abaixar a barra, tal. Mas eles saem do meu curso agradecendo. Professora, eu estou no segundo semestre do primeiro ano, eu passei no vestibular do ITA e nunca tinha sido tão desafiado quanto dar aula para essa molecada. Porque a gente está acostumado na graduação a falar de aluno para aluno, mas aluno para no aluno mesmo da nível, graduação. no mesmo Quando você nível. está de aluno para aluno da educação básica, você tem que traduzir algo que às vezes você só consegue explicar naquela mesma linguagem que você aprendeu. E aí que entra o desafio, se você realmente aprendeu. Bravo. Porque quem aprendeu, traduz para qualquer linguagem. Em princípio. Exato. E eles se viram na bonequinha, porque os alunos visitantes e as alunas visitantes avaliam 60% daquele dia. 60%! Então, eles têm que ensinar, sim, a molecada tem que sair de lá aprendido o que eles foram aprender. Exato. E eles se viram. Pro, me fala o seguinte, Diga. quais são os conceitos e as técnicas que a senhora tem incorporado nesse processo? Porque assim, eu acredito que no mínimo, para desenvolver esses sensores, a senhora levou muito tempo. E assim, Mais de 10 anos. pesquisa, entre cálculos, entre testes, entre... Dar certo, dar errado e dar um montão de errado antes de dar certo. Exatamente. Esse processo, conta pra gente como foi esse processo de desenvolvimento da sua pesquisa, porque esse quadro que a gente tá tendo se chama Pergunte ao Cientista. E aí, lendo os materiais da senhora, foram perguntas que eu fui me questionando. Inclusive, essa questão da aplicação, eu falei assim, será que isso tem aplicação fora da questão bélica? Então, não tem. Sensores de radiação infravermelha tem sim. Lembra na pandemia, quando vinham com aquela maquininha para medir se você tinha febre ou não? Aquilo é um dispositivo é um medidor, é um sensor de radiação infravermelha. Devido ao comprimento de onda, e muda o material, porque é outro comprimento de onda. Para um avião em funcionamento, são 600 Kelvin. Para esse da febre, 36, 37 graus Celsius. Então, é outro material. Então, sim, radiação infravermelha tem outras funções. Por exemplo, existe um outro comprimento de onda e um outro material que você pode fazer para ver, por exemplo, num fio elétrico, se há algum problema. Naqueles cabos que tem aqueles postes enormes que distribuem energia elétrica para a cidade, você não pode ficar tirando o fio toda hora a ver se tem problema. Não. Então vai um aviãozinho, um helicóptero, qualquer coisa, com alguém com um óculos de radiação infravermelha para aquele comprimento de onda, para ver se existe algum ponto cuja temperatura, por exemplo, esteja diferente do resto dos fios. Radiação infravermelha de novo. Existe também aqueles óculos para ver óculos noturno, né, para ver a pessoa, também é radiação infravermelha porque ele vê o calor que a pessoa emite. E também tem aqueles que eles usam para sobrevoar residências que eles suspeitam que estão produzindo drogas. O forno de droga é muito maior que um forno para assar bolo, por exemplo. Então, eles passam com helicóptero, com óculos também naquele comprimento de onda e vão vendo se tem algum forno de tamanho estranho lá. Então, aqueles lá estão produzindo droga, eles entram mesmo e arrebentam tudo. Caramba. Não, o radiação vermelha tem muita atividade. É porque assim, a senhora tá falando, é como se eu tivesse... A sensação que eu tenho nesse momento é de agora de um ponto de partida pessoal. A senhora explicando, eu sinto que eu tô conversando com um gênio. Porque assim, eu parto de um lugar onde a gente sabe que no Brasil a gente tem poucas representações femininas na ciência. E vê-la aqui mostra que, e falando sobre algo tão complexo, algo que assim tem uma usualidade tão específica e tão séria, a ponto de ser um segredo de Estado, que a gente mostra assim, existem mulheres tão poderosas que fazem isso acontecer de uma forma que parece tão simples.
E aí, a próxima pergunta está dentro disso. Como a senhora se vê dentro desses ambientes? Porque ser a primeira mulher negra a ter PhD no Brasil na área de física deve ter sido uma tarefa muito difícil, para até chegar a esse título acadêmico. Então, conta pra gente como foi esse processo até chegar a esse título. Porque eu acredito que a sua trajetória acadêmica, ela é linda, eu já olhei. São vários títulos, várias premiações, então não tem como negar. Mas como foi esse processo acadêmico até chegar ao seu PhD, como a senhora se viu, os desafios enfrentados e, enfim, a história por trás da Sônia Guimarães como cientista, mas agora a Sônia Guimarães como estudante e até chegar ao PhD. Quando eu estava no ensino, hoje você chamou de ensino fundamental, no ginásio, minha professora de física me disse: você nunca vai aprender física. Eu tinha uns 14 anos. Já no curso de física, eu descobri que eu podia pedir uma bolsa de iniciação científica. E quando eu era pequenininha, eu era uma pessoa muito curiosa, minha avó me chamava de xereta. Por que o céu é azul? Por que a folha é verde? Por quê? E aí a minha mãe encontrou uma professora aposentada que dava aula para criancinha para ensinar a ler e escrever. No meu tempo, para você entrar no primário, você tinha que ter 7 anos. E nessa época eu tinha 4 anos e meio. Aí minha mãe levou para essa professora e eu aprendi a ler, a escrever e fazer continha com 4 anos e meio. E aí a minha mãe comprou uma coisa chamada enciclopédia, que era o Google de antigamente. Eram 16 livros. A gente teve a Barça e a Delta La Roche. Nós tínhamos 2 enciclopédias em casa. Então, desde pequenininha, eu já fazia pesquisa, porque quando eu fazia essas perguntas, minha mãe respondia: agora você já sabe ler e escrever, vai lá na enciclopédia e faça a tua pesquisa. E realmente, elas respondiam todas as minhas perguntas. E quando eu estava na faculdade, ganhar dinheiro, porque iniciação científica você ganha um dinheirinho para fazer pesquisa. Ganhar dinheiro para fazer pesquisa, eu já faço pesquisa desde sempre. Fui lá pedir a bolsa. Resposta: você nunca vai fazer nada com física. Para que eu vou desperdiçar uma bolsa de iniciação científica com você? Bom, não consegui a bolsa, mas fiz mestrado, fiz doutorado. No doutorado, meu orientador era maravilhoso, mas ele tinha um inimigo dentro da divisão. E meu orientador era extremamente poderoso. Então, quem que esse inimigo ia encher o saco? Nossa, da mocinha aqui. Virou para mim e fez. Ele estava na minha banca e eu entreguei minha tese para ele ler. Ele respondeu: com essa tese você nunca vai conseguir defender o teu PhD. Eu perguntei: qual é o problema? Tá uma porcaria. Eu pensei, o inglês. Deixei com uma professora de inglês para corrigir todo o inglês, etc, etc. No dia da minha defesa, aí meu orientador estava junto, né? Meu orientador estava para ver minha defesa. Esse daí não abriu a boca, não fez nenhuma pergunta. E o externo, que era da Universidade de Londres, Queen College, ele fez: essa aqui foi a melhor tese de doutorado, de PhD, que eu li de uma pessoa que não fala, que não nasceu com a língua inglesa. Ou seja, a senhora, além de ter superado muitas expectativas de todos, ela chegou assim: se é para dominar isso aqui, deixa comigo. Dominar, tá pago. A carreira da senhora é uma carreira linda. E assim, eu admiro muito a senhora e também pelo lugar que a senhora ocupa. Porque, como a gente falou antes, a senhora aceitou a questão do ITA, da questão de não aceitar a sua posição lá dentro. A senhora mostra que a gente quebra essa barreira não só do machismo, não só do racismo, não só de outras temáticas também voltadas à questão do preconceito dentro dessa questão da inclusão de outras pessoas, das minorias que estão presentes. A senhora quebra essa barreira e mostra pra gente que a gente deve ocupar esses lugares. Sempre. As cadeiras de mais destaque, a senhora mostra que ocupem. Elas estão aí para serem ocupadas. Por favor, e amanhã cedo, porque nós estamos precisando ocupar esses lugares. Então, assim, eu queria que a senhora contasse pra gente como é esse processo, porque eu acredito que existem muitos desafios, existe muito uma posição de resiliência da senhora para poder aguentar tanta porrada. Porque, como a senhora mesmo falou, acaba sendo, segundo semestre de física, alunos falarem que a senhora não sabe física, assim, no mínimo questionável. Porque
eu olho pros meus professores aqui no IFBA e eu olho pra eles e falo assim, cara, são doutores. Eu não consigo chegar nem na unha do pé de imaginar o quanto eles tiveram que se dedicar para chegar nisso. Porque existe o TCC, depois existe uma dissertação, depois existe uma tese para o doutorado também. Então, assim, é uma caminhada longa. Exato. Então, assim, conta pra gente como é esse processo de ter que ter resistência para poder contar. Da onde a senhora tirou forças para poder chegar a esse lugar e ocupar esse lugar e falar assim, abrir, nem tipo uma trilha, abrir caminho, andem, corram. Se eu não fizesse dessa forma, eles venceriam. E sabe o que eles iriam dizer? Não falei? Não falei? Que ela nunca iria aprender física? Que ela nunca iria fazer nada com física? Que ela não sabe física? Aquele negócio, se você falou que eu não consigo, eu consigo sim, dá licença. Olha eu aqui conseguindo. Pois é. A teimosia falando muito mais alto que tudo. A gente não tem escolha, meu bem. Eles fazem de tudo, ou como diria Conceição Evaristo, eles planejaram nos matar e a gente planejou não morrer. Pra que quer estar morta? Não. E o meu problema é muito sério. Eu sou uma mulher negra. Eu nunca vou deixar de ser mulher e nunca vou deixar de ser negra. Pronto, acabou, ponto e basta. Eles têm que me aceitar, porque eu não posso virar homem e ser branco só porque eles querem. Portanto, eles vão, como eu disse no Bial, eles têm que me engolir, porque o que eu posso fazer para me mudar? Não tem como fazer para ser o que eles querem, entendeu? Um homem branco. Não é possível. Então, é comigo. Eu tenho mais a que seguir em frente. Porque, assim, o que eu vim percebendo essa semana de gravações, a gente tá passando pela 4ª semana quântica. Então, os episódios estão sendo gravados durante a semana, a gente tá trazendo os convidados aqui pro estúdio, gravando. Esse mesmo processo que está sendo com a senhora. E a cada nova gravação, eu tenho uma perspectiva da física diferente. E eu olho para o que eu estudo e eu penso, cara, eu gosto muito do que eu estudo. Eu também. E eu penso assim, além de tudo, eu penso, são lugares que a gente tem que ocupar. Eu tenho a minha orientadora, Rafael, que é uma mulher na física quântica. O que já é um lugar muito masculinizado, a gente sabe disso. Eu olho para, por exemplo, a professora Silvana, que eu gravei essa semana também, é numa área teórica da teoria de campo, que é um lugar muito masculinizado. E ela desenvolve uma pesquisa que eu fico assim... Quando eu li o látis dela, eu fiquei, meu Deus. A gente vê a professora Gabriela, que veio hoje aqui gravei com ela hoje, mais cedo. E eu penso, meu Deus, é uma pesquisa incrível e tá desenvolvendo uma nova pesquisa. Como ela falou hoje mais cedo, ela é uma pessoa com grandes ideias. Então, grandes ideias, a gente tem grandes respostas. Brava. E aí, vem a senhora, que além de tudo, de abordar tudo que as outras cientistas que vieram aqui, os cientistas também que vieram aqui falaram, ainda traz a questão de ocupem os lugares a qual a gente está tendo. Sempre. Amanhã cedo, pelo amor de Deus, porque quem está ocupando só está fazendo besteira. Porque assim, eu olho para essa questão de ocupar espaços e eu penso, se, por exemplo, uma pessoa como Sônia Guimarães, ela é o que é e ela é enorme como é. É uma pessoa que não chega e não tem como não vê-la, não como não notá-la. Como a senhora preenche o ambiente com a sua presença. Se ela é o que é e ela construiu isso, nós também podemos. É um exemplo. Sim, vocês são mais novos. Vocês têm o mundo inteiro para construir muito mais coisa do que eu construí. Então, assim, é uma questão agora de verdade. Muito obrigada por abrir esse caminho para nós, futuras cientistas que estamos trilhando esse caminho. E pra gente poder encerrar com a última pergunta, eu queria que a senhora falasse sobre o ensino da física. O como a senhora enxerga o ensino da física. Não só os profissionais que foram formados já, mas os profissionais que estão sendo formados ainda. E o como a gente consegue melhorar tudo isso. Porque é uma carreira, como a senhora falou, a senhora tem mais de 30 anos no ITA, a senhora vem há mais de 30 anos formando profissionais nessa área. Então, agora como é a sua perspectiva de docente? Como é que a senhora vê todo esse processo e como a gente consegue ter uma ciência mais sólida, mais abrangente, mais inclusiva, mais desenvolvida daqui para frente? Vou te dar uma resposta de um estudante do ensino médio do ano passado, que esse ano eu convidei do ensino fundamental, mas até o ano passado eu convidava do ensino médio, e ano que vem eu vou convidar do técnico, vamos ver o que vai dar. O menino do ensino médio virou para mim e fez assim: professora,
por que todo mundo não ensina física em um laboratório? Eu entrei aqui, não sabia nada de medir a aceleração da gravidade, não sabia dessas equações. As equações eu até vi, mas eu nunca entendo aquela porcariada toda. E uma professora de matemática fez assim para mim. Eu estou sempre tentando ensinar gráfico para eles, mas eles nem querem aprender. Pois é, professora. Eu entrei, botamos nosso experimento no tracker. O tracker fez um gráfico e eu entendi por que ele estava fazendo aquele gráfico. Eu estava vendo o experimento, eu estava vendo a bolinha cair. A bolinha caindo significava aquele gráfico lá. Eu entendi o gráfico. E aquele gráfico dava tal e tal e tal parte da equação. Eu entendi a equação. Por que não se ensina física dentro de um laboratório? É verdade. Ok? Então, que é um pensamento meu também. E tinha que começar a ensinar física desde pequeno, não precisa chegar a 19 anos na faculdade. Tinha que começar a ensinar física aplicada, porque tem tudo, tem física em tudo na tua vida o dia inteiro. Luz, som, água quente, água gelada, blá, 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 blá. Por que não trabalham com a molecadinha sobre isso? Aí lá não sei em que ano começa a ver as equações, mas já viu o experimento, já sabe que aquela equação é real. Não tem que ficar adivinhando, imaginando. Não, você vê o movimento retilíneo uniforme. Tá vendo ele ser retilíneo e tá vendo ele aumentar a velocidade ligeira. Então, sabe, ele fez um menino, quantos anos? 16 anos, talvez. Por que é que a gente não aprende física no laboratório? Porque não ver o fenômeno, em vez de só ver o cálculo. Exato. Depois ver o cálculo, porque ok, matemáticos é importante. Mas é importante você saber que aquele cálculo é real, não foi inventado. Ele tem uma finalidade. Sim. Ele existe por causa de uma razão, e a razão é esta. Mostra. E depois mostra cálculo. A gente hoje, essa semana, a gente conversou uma coisa que eu achei incrível, que foi a questão do seguinte. E foi uma discussão que eu ouvi de 2 professores, que era: a gente não mostra a fenomenologia. Verdade. A gente só mostra a matemática. A matemática é a tradução daquela fenomenologia. Vamos mostrar o fenômeno e depois mostrar o cálculo. Vamos mostrar o que está acontecendo e falar: agora vamos traduzir para a matemática para vocês entenderem, com base na matemática, o que está acontecendo. E aí, mas o menino vê aquilo. Então, assim, isso foi uma coisa que eu falei: cara, isso é... Realmente, se eu tivesse no ensino médio, eu tivesse visto os fenômenos a qual eu estava calculando, com certeza a minha escolha de curso seria muito mais rápida. Brava. Então, assim, é algo que eu vejo na educação básica, na formação básica, que tem essa questão de vamos ensinar uma matemática, vamos matematizar tudo e ensinar, às vezes nem só a matemática, mas mostrar somente o processo da conta. Não explicar cada parte dela e enfim. E mostrar, porque, sabe, se você vê, você grava lá na cabeça. E o resto é resto, sabe? Por que, professora, que a gente não aprende física no laboratório? Essa pergunta, ela é... E, não, ele nunca fez licenciatura em física, nem bacharelado. Ele só queria entender a ciência. Exatamente. Prof, foi um prazer imenso ter a senhora aqui. Eu tô muito feliz de tê-la aqui. Pra mim é um prazer imenso, porque tá sendo um ano inteiro de gravações, um ano inteiro de produções, de pesquisa, de desenvolvimento para o podcast, pro Fisicamente em si, quando é o momento que ele começa a tomar vida. E ter a senhora aqui tá sendo, assim, um auge pra mim muito grande. As mulheres que vieram passando essa semana, tanto a professora Yasmin, a professora Silvana, a professora Gabriela, a Rafaele também, que é minha orientadora, vem passando por aqui, tem mostrado pra mim o quanto a física é linda e o quanto a pesquisa é importante também. Então, muito obrigada por ser quem é. Muito obrigada. E muito obrigada por ter participado. Obrigada por ter vindo. Imagina. Foi um prazer imenso. Eu fico até emocionada de tê-la aqui. Enfim, muito obrigada por tudo. Eu que agradeço. Tchau, gente. Até o próximo episódio. Tchau.